Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Verdão para jogar no domingo contra a equipe do Corinthians lá na Neoquímica. Jogo importante para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Será que Vitor Roque estará de volta nessa partida? Além disso, repercussão dessa suspensão de Abel, que o Palmeiras ainda está tentando recorrer para ele estar em campo no Clássico. Além disso, o novo nome do estádio do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Oi Mari, boa tarde pra você, boa tarde Joana, pessoal que tá ligadinho aí no Taon. Ó, por aqui agora de manhã tudo tranquilo, só a obra aqui do Palmeiras que continua rolando. A equipe vai se reapresentar aqui na Academia de Futebol às 4 horas da tarde, depois dessa estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, e iniciar a preparação pensando nesse clássico contra o Corinthians no próximo domingo, né? Quais situações que a gente vem observando, né? O John Arias é desfalque para esse jogo, vai cumprir suspensão porque sofreu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bahia no último fim de semana. E aí as outras duas situações ficam em torno ali do Paulinho e também do Vitor Roque, né? São duas situações diferentes. Vou falar de Vitor Roque primeiro. A gente lembra que ele teve um trauma no tornozelo, lá no Campeonato Paulista ainda, vem tratando essa questão do trauma. A intenção do Palmeiras é que ele esteja 100% recuperado para daí entrar em campo. Ele vem cumprindo um cronograma, né, de treinamentos, parte dele com o elenco e parte dele separado também. Ele chegou a viajar com a equipe, né, para essas últimas partidas dessa semana, o Bahia, jogo da Libertadores, mas não foi relacionado para nenhuma delas. Para esse jogo, a apuração que eu tenho é que ele é dúvida. Então ele vai ser avaliado no treino de hoje à tarde, vai ser avaliado no último treino do Palmeiras amanhã, e aí a comissão técnica, né, o departamento médico vai entender qual é a condição do jogador de entrar em campo, de defender o Palmeiras no clássico contra o Corinthians, ou de ser relacionado, né, de ser acionado em algum momento ali. Agora a situação do Paulinho é que o Palmeiras está trabalhando o recondicionamento físico, né, do Paulinho. A gente está falando de um jogador que não entra em campo desde julho do ano passado, né, após ali a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Por isso, né, essa questão ali de trabalhar ele o máximo possível, de recondicionar o jogador para que ele possa entrar em campo. Então talvez ainda levem mais algumas rodadas para a gente ver o Paulinho de volta. Hoje ele também tem um cronograma de treinamento junto, né, da equipe, do elenco, mas boa parte do cronograma dele ainda é treinando separado. Então a gente vai acompanhando também para verificar qual vai ser a condição do Paulinho nas próximas rodadas. E por último a gente fica aguardando para entender também se vai surgir aí, deve pintar o efeito suspensivo para que o Abel esteja à beira de campo também, Joana, comandando aí o Palmeiras nesse clássico. O Palmeiras já pediu e deve ser concedido, né? Já que ele recebeu a punição, o Palmeiras recorreu e ao recorrer já pediu o efeito suspensivo, que é praxe, deve ser concedido, enfim, até que que o caso possa ser reavaliado pelo pleno do STJD. Beijo para as duas, para Mandinha, para Mari, acompanhando então esse clássico paulista, trazendo as novidades para vocês. Eu quero falar da beira do campo primeiro, viu, Latif? Porque eu quero saber se o Abel Ferreira vai estar ali para comandar o Palmeiras, né? Foi suspenso por 8 jogos pelo STJD, pelos jogos contra São Paulo e Fluminense que ele foi expulso. O recurso, matéria do Igor Siqueira, que está no All Sport agora, vai ser julgado na próxima quarta-feira. Palmeiras já entrou com recurso, mas tem o tal do efeito suspensivo, né? Para que o Abel esteja apto a comandar o time nesse fim de semana. Será que rola, Latif? Será que o Palmeiras consegue isso? Hoje é sexta, né? Para o fim de semana aí já para contar com o Abel? Pois é, Lô, assim que o Palmeiras recebeu a informação da punição do Abel, o clube já entrou com efeito suspensivo para que ele esteja à disposição no clássico contra o Corinthians no final de semana. O Palmeiras ainda não recebeu essa informação da recusa ou do aceite, então fica essa expectativa de contar com o Abel Ferreira. Mas além da situação da beira do gramado, a gente tem que falar também do Vitor Roque, né? Porque o Vitor, ele não participou de um treino ontem no Palmeiras, porque o Palmeiras optou por não ter nenhuma atividade, do desgaste da viagem para Salvador e para Cartagena, e o Vitor Roque não ontem. Então, existe a expectativa que o Vitor participe do treino de hoje e aí ele esteja à disposição para o domingo. Amanhã o Palmeiras deve ter outra atividade ainda na academia de futebol e no domingo o jogo contra o Corinthians. Essa dúvida aí do Vitor Roque. Ô PVC, esse lance do Vitor Roque o Palmeiras trata ainda como dores no tornozelo, né? Mas já tem um longo tempo que ele está aí parado. Você te incomoda, assim, você sente falta de uma comunicação mais clara, assim, do que de fato ele tem? Ou você acha que é isso mesmo, faz parte
Existe uma falta de clareza, às vezes, do Palmeiras em falar sobre Vitor Roque, sobre Paulinho também? Como é que você enxerga? Eu acho que tem havido, nos clubes de um modo geral, o caso do Oscar do ano passado. O Oscar não teve um problema no coração no início. O Oscar teve 3 fraturas de vértebra. E aí lembra quando ficou o caso do Oscar, que o Oscar voltou a treinar, aí o Zubeldia disse, não, ele não voltou a treinar, não, o Crespo falou, não, ele não voltou a treinar, você está enganado, e ficou uma... Não é só no Palmeiras. Existe um receio de dar uma informação que depois não se cumpra. Então você diz, ele tem uma torção de tornozelo e o prazo é de 3 semanas. Quando chega na 4ª semana, você põe a culpa no médico. E fala, o departamento médico não está funcionando porque eram 3 semanas e lá no 4º. Então começa a ficar uma caixa de Pandora, fica uma caixa de segredos que você não consegue esclarecer tudo o que acontece. O Vitor Roque, até onde o Vitor Roque não teve lesão ligamentar. O Vitor Roque teve uma torção muito forte. Porque chegou a rolar esse burburinho aí em rede social, né? Então não, é mas bom ele esclarecer. Ele treinou, ele ficou um tempo... O Latif tem acompanhado muito bem essa história. Ele ficou semanas sem treinar. Acho que inicialmente se avaliou como uma lesão mais leve do que de fato se confirmou, porque a dor não desaparecia e ele parou de treinar. Então ficou a data FIFA inteira, você pensando, ele vai voltar depois da data FIFA, e ele não voltou porque ele não treinou. Aí ele voltou a treinar e viajou. Coisa misteriosa para mim é por que o Vitor Roque e o Paulinho viajaram para Cartagena, se a lógica do Palmeiras era usar a estrutura da academia. Aí tem a informação de que o Paulinho está querendo ficar mais motivado, mais participando mais do grupo. Ninguém fala isso oficialmente. Eu acho que o fato de não se falar oficialmente é uma proteção dos departamentos médicos, de um modo geral, que acaba de fato criando mais problema do que solução. Eu trabalharia de outra forma. O prazo é de 3 semanas. Acabou as 3 semanas. Ele não voltou porque teve uma complicação assim assado. A verdade nunca porque senão dói. Você acaba gerando especulações, né? E ilações, enfim. Seu dedinho levantado aí. Diga, Latif. Não, para comentar a situação que você falou, o Palmeiras ele viajou para Salvador e com basicamente todo mundo que estava na academia de futebol. O Jeff Teller patrou porque o tratamento dele era mais lento, ele não teria segmento nessa recuperação em Cartagena e Salvador. Só que no caso de Paulinho e Vitor Roque, o Palmeiras se planejou para que eles seguissem a sua recuperação nas viagens. Tanto é que o Paulinho e o Vitor Roque, eles participaram do aquecimento da equipe antes do jogo contra o Júnior Barranquilla, visando essa programação que o Palmeiras já tinha traçado. Então por isso que eles acabaram indo. Esses treinos que o Vitor Roque e o Paulinho fizeram estavam nos planos do Palmeiras e também fazendo recondicionamento físico, visando o retorno deles em breve. Agora, você vê uma coisa, que estou vendo o Latif falar e estou vendo o campo do Allianz Parque ali embaixo. Não foi a mesma especulação. Veja como são as coisas e como informação é a coisa mais moderna que existe no mundo moderno. É a mais moderna. Se eu desse celular aqui na sua mão e você não tiver a senha, você não abre o celular. A coisa mais moderna é o modelo mais moderno do telefone celular. Se você não tiver a senha, você não usa. A coisa mais moderna do mundo moderno é a informação. O que se falava do Allianz Parque no começo do ano? Não, vai voltar em fevereiro. Não, vai voltar em março. Nossa, não voltou ainda? E o que a W Torre falava? A gente não está falando sobre dar um prazo definitivo porque pode chover e atrapalhar. E a mesma coisa, veja que no caso, estamos falando do caso do Palmeiras, mas eu acho que o caso do Oscar identifica que não é só o Palmeiras. Tem havido isso em muitos departamentos médicos, em muitos setores de comunicação, que você evita a informação precisa porque ela pode ter uma mudança. Então, quando você conseguia falar com gente sobre a reforma do gramado, o que se dizia? Olha, o que está atrapalhando é que tem uma rotina de shows e que tem uma quantidade de chuva que não estava prevista. Então a gente não está dizendo a data exata, mas provavelmente vai ser no jogo do Mirassol. Bingo, foi no jogo do Mirassol. Tudo bem, mas aí tem um caso, primeiro, Oscar,
no São Paulo e Paulinho no Palmeiras são casos mais sérios do que as lesões rotineiras do futebol. No caso do Palmeiras, somando, por exemplo, o caso do estádio estar liberado, a volta de jogadores, qual é a real condição dos jogadores, você vai somando as pontas, dá a sensação de haver uma blindagem maior. O clube se protege mais. Então, assim, para muitos, falta um pouco de transparência. Embora você tenha razão que a história dos departamentos médicos, e eu digo no plural porque se refere também a outros clubes, isso passou a acontecer e já de muitos anos. Lá em 2019, um jogo Flamengo e Inter no Beira-Rio, Felipe Luiz e Arrascaeta, lesões que muita gente se preocupou, vão desfalcar o Flamengo, reta final de Libertadores, como é que vai ser, volta, não volta, e aí esse tipo de lesão costuma demorar tanto tempo. Aí eles voltaram rapidamente, aí virou o departamento mágico, lembra-se disso? O departamento médico passou a ser chamado de departamento mágico. Eu já ouvi de vários médicos de diferentes clubes que existe isso. Não queremos pressão, não queremos cobrança, e aí para isso você passa a não estipular um prazo, que virou regra, de maneira geral, nos departamentos médicos dos clubes Brasil afora. Mas eu acho que em muitas situações a informação deve ser transparente, até para gerar, sim, um questionamento que seja justo e não uma especulação que possa prejudicar o próprio clube e o próprio atleta em questão, seja qual for, de qual time for. Eu também acho que e a verdade... o próprio atleta fica sendo questionado, né? A verdade nunca dói. Não, o Paulinho tá ansioso para voltar. A informação é que o Paulinho viajou porque o Paulinho tá ansioso, você tá percebendo a ansiedade dele, melhor colocar ele no avião e levar para treinar com o grupo, mesmo que ele não possa jogar. Eu acho que o Vitor Roque não vai começar o jogo. Ou se começar o jogo, quem não começa é o Maurício. Acho que o Sousa joga. E tem uma coisa que me leva a crer nisso, que é o seguinte: o jogo do Campeonato Paulista, que o Palmeiras ganhou em Itaquera, Corinthians 0, Palmeiras 1, o Vitor Roque teve uma inversão de posição com o Flaco. Quando joga o Vitor Roque e o Flaco é o ponta de lança e o Vitor Roque é o centroavante. No jogo de Itaquera, em fevereiro, o Vitor Roque vinha marcar o Mateuzinho e o Flaco jogava de centroavante. Então você tinha Alan, Maurício, Vitor Roque e o Flaco na frente. Com inversão. Eles não ficavam o tempo inteiro juntos. Mas quando perdia a bola, o Vitor Roque vinha perseguir o Mateuzinho. Só que o Vitor Roque não está com perna para isso. Ele está sem ritmo de jogo para isso. Então, quem vai marcar o Mateuzinho? Se tem essa preocupação do Abel de marcar o Mateuzinho, que se revelou no jogo passado, o Sousa do lado esquerdo, onde ele entrou contra o Júnior, ele persegue mais. Ou então o Sousa entra por dentro e o Maurício vem perseguir o Mateuzinho. Mas não o Vitor Roque sem perna, sem ritmo de jogo, para perseguir o Mateuzinho. Então acho que o Vitor Roque ou começa e o Sousa persegue, ou o Vitor Roque, mais provável, não começa o jogo. Latifi, voltou. Vamos ver se a gente te ouve bem agora para a gente fechar esse assunto. O que eu estava dizendo, Lu, era mais sobre a presença do Vitor Roque. Ela vai ditar muito do que vai ser esse quarteto ofensivo. Foi o que o BBC falou. Se o Vitor Roque começa o jogo como titular, existe a possibilidade do Maurício acabar sendo sacado do time pelo que o Sousa mostrou. E o Sousa e o Maurício, eles fazem esse trabalho defensivo que vai ser necessário para frear as subidas dos laterais do Corinthians. Então pode ser um movimento interessante do Abel. Agora, se o Vitor Roque começa no banco, o Sousa deve acabar ganhando essa vaga e o Maurício é mantido no time, né? A gente já falou aqui algumas vezes que a comissão técnica do Palmeiras aprecia muito o trabalho que o Maurício faz sem a bola, né? E no jogo contra o Júnior Barranquilla, o Abel disse depois da coletiva que o Sousa e o Maurício entregam contextos diferentes para ele dentro de campo. O Maurício é um jogador, um meia criativo, que gosta mais de ligar o jogo. E o Sousa é um jogador mais de profundidade. Então, se o Abel quiser cadenciar mais o jogo, ter um passe de bola mais refinado, o Maurício deve ser escolhido. Agora, se ele quer atacar as costas da defesa do Corinthians, vai ser o Sousa. O Abel, então, está suspenso e... O filho de Penafiel. O filho de Penafiel está suspenso, ele não vai comandar o time contra o Corinthians ou dá para reverter ainda? Isso o Palmeiras está avaliando lá, os advogados do Palmeiras estão tentando entrar com um efeito suspensivo, obviamente, para o Abel estar na beira do campo no clássico contra o Palmeiras, no derby, né? Mas no geral, no global dessa história toda, o Palmeiras enxerga exagero e perseguição em cima do Abel em relação a esse número de jogos que ele acabou pegando.
Primeiro que assim, não houve nada na súmula em relação ao Daronco. Foi um vídeo de uma dublagem, como tem, é um trabalho muito legal que os dubladores fazem na internet hoje. Temos mais de um aí, foi pego um, né, desses vídeos, e o STJD então abriu uma denúncia e ontem ele foi julgado e acabou pegando esse número de jogos, 6 a 8 jogos. Internamente o Palmeiras vê como um exagero, internamente o Palmeiras sabe que o Abel extrapola muitas vezes na beira do campo, já foi conversado com o Abel sobre isso, o Abel tem consciência disso, até indo um pouco para o lado mais íntimo, familiar, a Ana, mulher do Abel, briga muito com ele em relação a isso, dá muita bronca em relação a isso e o Abel fala, é a minha intensidade, eu sou assim na beira do campo, não consigo me controlar. E isso tem um preço. Mas na questão, na esfera jurídica, na esfera dos argumentos, outras figuras do futebol, seja treinador ou propriamente jogador, também pegam pesado com árbitros na beira do campo, xingam e nada acontece nesse sentido de uma pena dura como essa de 6 a 8 jogos. Então o Palmeiras vê que vai recorrer e vê que existe já uma perseguição no Abel. Pelos episódios do Abel, por tudo que o Abel já proporcionou, questão de arbitragem, falar em coletivas e tal. O próprio João Martins também já falou muito sobre isso e dando declarações um pouco mais pesadas e fortes. O Palmeiras vê que há um exagero em relação a tudo isso e vai recorrer. Perseguição, o Abel está marcado, os árbitros já sabem que quando o Abel se movimenta ali na beira do campo é um amarelo e aí qualquer coisa que ele fala já é vermelho. Isso são dois episódios nesse Brasileirão, que é o clássico contra o São Paulo e o jogo contra o Fluminense, onde ele é expulso depois do jogo. Então, assim, estou aqui dando informação, não estou trazendo opinião. O Palmeiras vê que há um exagero e uma perseguição em cima do seu treinador. Um exagero? Posso soltar a carta? Claro. É isso que você queria soltar a carta? Então, não, mas aí a minha carta não é nem em relação ao... E só uma coisa, se entrar com efeito suspensivo hoje, se conseguir, depende disso hoje para jogar no... Para ele estar presente no domingo. É hoje. Né? Mas aí ele deve ter o Palmeiras deve ter a resposta hoje se conseguir o efeito suspensivo para... porque já está valendo a punição, ele cumpriu 2, né? Aí tem que cumprir mais... 6. Mais 6, porque foram 8 no total. Não, o que eu ia destacar, e nem é se a pena é muito grande ou não, se é 8 ou não, se o Abel é chiliquento ou não. Essa daí acho que é uma outra discussão e a gente pode até entrar nela também, né? Principalmente nos programas aí de debate. O meu ponto, e aí é o que a carta lá, ó. O Wagner falou que ia fazer uma arte melhor, viu? Você tá cornetando a carta? Porra, mas Você usou a carta pra cornetar a própria carta. Não, eu conversei com o Wagner ontem e ele falou, tô preparando. A carta é boa, pô. Por que não? não? Tô falando que a carta é ruim. Só que é assim... Deixa eu ver o que tá escrito na carta. Coloca de novo, vai. Não, mas livre não, é uma opinião. Também não é livre. É verdade, é melhor... Viu, até errado a Mas carta. enfim, não, a minha questão aí é a seguinte, foi o ponto que o Hernan trouxe ali do julgamento e vou repetir, não tô aqui querendo falar se é muito, se é pouco, se deveria ser punido ou se não deveria ser punido. Sim. O ponto para mim é o seguinte, o STJD, ele já não tem lá, né... O STJD já não tem lá muita credibilidade, já não goza de muita credibilidade entre os torcedores e até quem está ali no futebol. Cara, você não pode usar no momento de um julgamento a leitura labial do Gustavo Machado. Eu adoro o Gustavo Machado e todo final de jogo eu fico esperando ver o que vai ter ali na leitura labial, porque ele é excelente no que faz. Só que aquilo é algo artístico, aquilo é algo lúdico. Quando você entra no perfil do Gustavo Machado, o que está escrito ali? Ator e dublador. Certo? Ou seja, ele não é um perito para você usar isso em um julgamento. Sim. Porque o que ele fala é algo que ele entende, que ele brinca ali com aquela situação e posta e viraliza. Então, o que na minha opinião, tem que ser usado e tem valor jurídico? A imagem. A imagem fala por si só. A súmula é um documento importante, eventuais testemunhas, mas não você usar um meme para você julgar, seja lá qual for o caso. Eu acho que o Gustavo Machado ele tem uma taxa de acerto muito grande, né? Mas ele pode cometer equívocos, como ele já
cometeu e já falou tudo mais, que às vezes a leitura labial não é 100% precisa. Exato, porque ali é uma situação ilustrativa. Aquilo não tem não tem um valor, não é uma perícia técnica do que foi dito e isso pode ser usado. Quando você usa um meme da internet num julgamento, seja ele qual for, claro, você perde a credibilidade. Ou você contrata uma perícia especializada para... Temos aqui um perito, mas você pegar um meme da internet para julgar se tem que ser punido ou não ser punido, não, aí não. Então daqui a pouco eu vejo, fulano não entendeu o que o outro falou aqui. Minha testemunha é a velha surda. Sim. É um personagem, é o, sei lá, qualquer brincadeira. Canarinho. É o Canarinho, é o Paulinho Gogó. Testemunha, entra aqui, Paulinho Gogó. Aí chega lá, Paulinho Gogó. Quem tem dinheiro conta história. Não é? Você brinca comigo. Mas sim. É verdade. Mas eu falo assim, até no vídeo que usaram... Não, o cara vai usar o meme. Daqui a pouco o cara vai usar o meme no julgamento. Vai ficar lá, será que o Abel xingou o Daronco? Será? A polêmica nas redes, o pau que rola nas redes é que ele é chiliquento. Será? Já imaginou isso no julgamento? Cara. Ajuda, velho. Esperar ele se recompor aí. Pronto. Não dá, gente. Vai usar o meme no julgamento, é piada. Assim, só talvez eu vou discordar, não vou chamar o trabalho do Gustavo de meme, mas assim, é um entretenimento, Isso, é artístico. Eu vou repetir, eu adoro. Eu fico esperando, acaba o jogo, eu fico esperando ver. Mas não deveria ter um documento oficial. Um documento oficial. O que é o documento oficial? É a súmula. E nesse caso, entra no caso do Abel. Sim. A imagem fala por si. Na imagem dá pra ver como ele foi ofensivo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, no domingo, na Neoquímica Arena, contra a equipe do Corinthians, às 18h30. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição, 10 jogos, 25 pontos. Já a equipe do Corinthians é a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento, 16º colocado, em 10 jogos, somou apenas 10 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians e aí está a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Desses 10 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Essa vitória foi no último jogo, na estreia da Libertadores deles, onde eles venceram a equipe do Platense fora de casa pelo placar de 2-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. São 2 vitórias do Verdão, 2 vitórias do Corinthians e 1 empate. O último confronto que eles tiveram pelo Campeonato Paulista deste ano, o Palmeiras venceu lá na casa deles pelo placar de 1-0, com aquele gol de Flaco Lopes, onde ele acabou chutando a bandeirinha e acabou gerando aquela confusão na partida. Enfim, jogo importantíssimo para o Palmeiras vencer e continuar ali na liderança e quem sabe ainda abrir uma vantagem maior para o segundo colocado do Brasileirão. E além disso, tentar agravar um pouco a crise do Corinthians, que está ali, na porta da zona de rebaixamento. E tem um detalhe, eles venceram o último jogo, vão vir um pouco mais empolgados, até porque antes vinham numa sequência de 9 jogos consecutivos sem conseguir nenhum resultado. Mas se o Palmeiras vencer esse jogo, com certeza o Corinthians volta novamente a mais uma crise. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!